Olá, tudo bem? Estou de volta com o tema A Vida pelo Espírito, parte 2. Viver e ser guiado pelo Espírito de Deus é a certeza de uma vida vitoriosa sobre a carne. Veremos agora o texto que estamos estudando. Acompanhem. Em Gálatas 5, de 13 a 25, encontramos: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Primeiro, porque a carne milita. Essa expressão não é idêntica àquela do versículo 16, porque o uso do verbo cognato aqui ressalta o lado mais ativo das concupiscências da carne. Cobiça. Milita contra o Espírito porque não tem saída para suas energias pelo caminho do Espírito. Apenas pode ficar em oposição direta. Segundo, e o Espírito contra a carne. Como na frase anterior, assim também aqui a declaração é ativa. O Espírito é o sujeito da mesma forma que a carne. Antítese. O oposto é tão completo na forma literária quanto o é na própria realidade. Terceiro, são opostos entre si. O verbo denota hostilidade a partir da ideia radical de duas coisas sendo opostas uma à outra. No ponto de vista de Paulo, o espírito e a carne são adversários irreconciliáveis entre si. Quarto, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui o grego sugere uma cláusula final, o que significa que a oposição entre a carne e o espírito é a fim de evitar. Mas se for assim, há alguma obscuridade acerca do significado da última frase, que pode ser traduzida por quaisquer coisas que desejais. Isso se refere a coisas boas ou más, ou ambas. Seria mais natural supor que as coisas más estejam em mente aqui, e que pensa-se no espírito em termos de refriar os desejos da carne. Mas, já que a oposição é mútua, não é impossível de que a ideia da carne visando impedir o cumprimento dos bons desejos do espírito também esteja em mente aqui. Isso, porém, é menos provável, tendo em vista a profunda convicção de Paulo de que o espírito é mais poderoso do que a carne. Onde existe uma condição de conflito, a perda da liberdade de ação é um resultado inevitável.
Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Primeiro, guiados pelo Espírito. O Espírito aqui é considerado como um guia a quem o crente deve submeter-se. Semelhante conceito da atividade do Espírito é muito mais pessoal do que a expressão andai no Espírito. Deve ser notado que nesse versículo a distinção não é entre o Espírito e a carne, mas entre o Espírito e a lei. Qual foi a razão dessa mudança? Tendo em vista o fato de o contexto imediato dizer respeito à carne? Com toda a probabilidade, Paulo receava que os Gálatas tomariam por certo que existiam apenas duas alternativas. Pode ter sido pensado que a rejeição do legalismo forçosamente levasse ao antinomianismo, ou seja, a doutrina luterana, com sua consequente licenciosidade que agride as normas sociais. Mas o apóstolo Paulo introduz a presente declaração para corrigir essa interpretação falsa. Há uma terceira opção. O Espírito é a antítese, o oposto tanto à lei quanto à carne. Com isso, naturalmente, Paulo não está colocando a lei e a carne na mesma categoria, mas demonstrando que, com relação ao Espírito, elas têm uma coisa em comum: a oposição à vida controlada pelo Espírito. A ideia de ser guiado pelo Espírito ocorre também em Romanos 8,14, onde é dito ser o sinal de filiação. Segundo, não estais sobre a lei. No caso da lei, a lei mosaica específica, jamais se afasta dos pensamentos de Paulo nessa epístola. A ideia pode ser expressa da seguinte maneira: o legalismo e a vida espiritual não se misturam, como fica claro na distinção entre a era mosaica e a era do Espírito. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Primeiro, as obras da carne. É surpreendente ver Paulo usar a palavra obras juntamente com a carne, porque nas 4 referências anteriores às obras, nesta epístola, elas se relacionam com a lei. Isso é inesperado depois da referência à lei no versículo 18, mas mesmo assim destaca muito fortemente o desenvolvimento prático da vida dominada pela carne. É significativo que obras são consideradas bastante abrangentes, para incluir não somente os atos públicos, como também as atitudes, conforme demonstra a lista seguinte. A lista pormenorizada também demonstra que há uma distinção na mente de Paulo entre obras da carne e obras da lei, sendo que estas últimas denotam obediência a determinados estatutos. Segundo, são conhecidas. São o tipo de coisas que todas as pessoas conhecem bem e não a probabilidade de serem disputadas. A libertinagem não pode ser levada a efeito de segredo. Terceiro, prostituição, impureza, lascívia. A lista é introduzida no grego por um relativo que chama atenção ao aspecto qualitativo. A própria lista é uma seleção para ilustrar o tipo de coisa que se pode esperar de atitudes da carne. Os 3 primeiros itens são pecados da sensualidade. Mas por que começar com estes? É possível que seja devido à sua predominância e por serem praticados tão abertamente nos dias de Paulo. Estavam em grande destaque no ambiente pagão, do qual os Gálatas foram tirados, sendo até mesmo aprovados nos ritos da adoração pagã. A prostituição, porneia, refere-se a um exemplo específico da impureza mais geral, a qual, embora às vezes possa denotar impureza ritual,
Refere-se aqui à impureza moral. A terceira palavra do trio significa literalmente a libertinagem de modo geral, mas sem dúvida é usada aqui para a lascívia nas relações sexuais. Nos tempos modernos, o aumento desses pecados sexuais e seus efeitos desastrosos nos relacionamentos sociais não precisam ser ilustrados. O movimento conhecido como Nova Moralidade praticamente sanciona esses pecados que Paulo classifica inflexivelmente, que não se pode dobrar e nem se curvar, como estando oposto à vida do Espírito. Seria lastimável para o mundo e ainda mais lastimável para a Igreja se chegasse a ser suposto um dia que a livre expressão sexual pudesse ser excluída das obras da carne. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Primeiro, idolatria, feitiçaria. A ligação existente entre a imoralidade e a idolatria na mente de Paulo não é difícil de se explicar. As duas achavam-se estreitamente associadas ao paganismo da época, especialmente em boa parte dos cultos pagãos. A feitiçaria ou a bruxaria, cuja prática era igualmente predominante e representada aqui por uso de remédios e drogas. Essa palavra também significa o uso de drogas com propósitos mágicos. Deve ser lembrado que a linha divisória entre a medicina e a magia não era muito nítida naquela época, como continua ocorrendo em muitas culturas tribais hoje em dia. É significativo que Paulo tivesse de enfrentar um oponente do Evangelho, classificado como mágico. Sem dúvida, Elimas não foi o único desta classe predominante de pessoas com quem Paulo entrou em choque. Tanto a idolatria como a feitiçaria eram, portanto, exemplos dos pecados do culto pagão, sendo que a idolatria fornecia um substituto inadequado para Deus e a feitiçaria simulava as obras do Espírito. Segundo, inimizades, porfias, invejas. As 8 obras da carne que se seguem formam um grupo completo que pode ser considerado uma descrição dos males sociais. Alguns veem uma escala ascendente de intensidade, depois do termo geral inimizades, que começa a lista. Mas este é provavelmente um caso de atribuir excessivo significado à disposição da lista. Paulo é sem dúvida levado de um pensamento para outro na categoria geral de inimizades que fica em primeiro lugar. 4 palavras descrevem as rixas. As 2 primeiras, depois as dissensões e facções. As inimizades fornece a hostilidade em geral. As porfias são mais abertas e resultam a ideia de altercação ou contender, dissensões, colocar à parte, que chama a atenção a formação de um grupo separatista, ao passo de facções ou espírito partidário, que se origina na mesma palavra que heresia. Refere-se ao desenvolvimento de várias opiniões conflitantes. A impressão geral criada por essas palavras é de caos. As outras 4 obras da carne nesta parte da lista são todas as atitudes mentais resultando em ações que envolvem outras pessoas da comunidade. Talvez a mais desagradável delas seja a primeira, ciúmes, porque a mesma palavra também significa zelo, e a ideia neste contexto deve ser de zelo pervertido. Está justamente com a 8ª palavra, inveja. Constitui-se em um par desastroso. As duas continuam sendo os inimigos mais mortíferos da vida da comunidade cristã
em plano mais desastroso. As outras duas, no grupo, ira e discórdia, são falhas humanas muito degeneradas. A primeira, que é expressa no plural, descreve crises de ira, mais do que uma atitude permanente. A palavra discórdia não dá bem o sentido integral no grego, que denota mais ambição, atitude interesseira, uma forma especialmente antissocial de egoísmo. O apóstolo talvez esteja pensando nos esforços empregados por um membro destacado da comunidade, a fim de expulsar todos os seus rivais e conseguir adeptos sem importar-se com os meios utilizados. Mas a rivalidade é básica em todos os níveis da sociedade, e esta ideia não precisa ficar confinada à liderança. A vida pelo Espírito não é brincadeira. Precisamos vigiar constantemente com as investidas dos desejos carnais. Continua essa mensagem sobre a vida pelo Espírito no nosso próximo vídeo, em sua terceira e última parte. Continue acompanhando. Até já!